Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos estudar um assunto que ele é meio complicado no meio religioso, né, no meio das pessoas, que é sobre a morte. O que a Bíblia ensina sobre a morte? Porque assim, tem muitas pessoas hoje que acreditam, né? Uns acreditam que quando a gente morre, a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno, ou a gente fica no purgatório. Né? Tem pessoas que acreditam na reencarnação, né? Que vai se reencarnando para o resto da vida. Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Né? À luz da Bíblia, nós vamos aprender muita coisa a respeito da morte. O que Jesus ensinou sobre a morte? Esse é um assunto meio complicado. Todos nós, quando nascemos, já nascemos destinado para morrer, né? A gente já nasce e morre. Nasce, vive e morre. Porque a vida é assim, esse é o ciclo da vida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Outros vão até mais cedo, né? Através de uma doença ou através de um acidente, né? Enfim, tem tantas formas hoje. Nós precisamos olhar para a Bíblia em busca de respostas. A Bíblia, gente, tem todas as respostas que a gente precisa. É por isso que eu digo como a gente precisa acreditar mais na palavra de Deus. Porque está tudo aqui. Está tudo na Bíblia. Precisamos entender se a morte é o fim de todas as coisas. E quando a gente morre, algo sai do corpo? São perguntas que a Bíblia vai responder. Então a gente vai continuar, vai começar aqui no livrinho, né? Tipo, Jesus sentiu a dor da morte. Ele mesmo provou a morte. Jesus sabe o que é morrer. Mas ressuscitou no terceiro dia. Por isso Jesus em todas as respostas a respeito desse tema integrante. Por isso Jesus tem todas as respostas. Né? Então assim, a primeira perguntinha diz assim: a que Jesus comparou a morte de Lázaro? O que a Bíblia diz sobre a morte? A Bíblia compara a morte com o quê? João 11, 11, 13. A Bíblia diz assim: Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Jesus dizendo, né? Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Olha que interessante. Como que a Bíblia ela fala da morte? Que a morte é um sono. Gente, quando a gente está dormindo, o que acontece, né? A gente não tem consciência, a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente apaga, sabe aquele sono que a gente apaga? Aí quando você vê no relógio, você foi dormir 10 horas da noite. Quando vê, já é 8 horas da manhã, parece que passou um segundo. A morte é a mesma coisa. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. As pessoas que morrem é como um piscar de olhos. As pessoas não têm noção do tempo. Né? Vamos supor, Adão. Na época de Adão, Adão quando morreu, Adão fez assim, ó. Ele vai fazer assim. Entende? Ele não vai sentir o tempo passar. E Jesus vai estar voltando. Então, para essas pessoas, vai ser assim. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que a morte é como um sono. A gente não consegue ter noção de tempo. A gente não tem consciência, porque quando a gente tá dormindo, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver, né? Sentir, ver o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a morte é isso. Segunda perguntinha, né? Mas antes eu gostaria de ler uma coisa aqui, que é o que eu já disse, né? Muitos creem na doutrina da imortalidade da alma, que quando a gente morre, a gente não morre, né? A gente morre, o corpo morre, mas a alma continua vivendo em algum lugar por aí.
O que essa doutrina ensina? 2 pontos básicos. A alma existe de modo independente do corpo. Quer dizer, quando Jesus nos criou, né, o que Jesus fez? Ele juntou o pó da terra com o fôlego de vida e uniu uma com a outra. E a gente passou a ser uma alma. A gente não tem uma alma segundo a Bíblia. Nós somos uma alma. E as pessoas que acreditam que quando a gente morre, né, o corpo fica, mas a alma vai para o céu, vai para o inferno, né, ou fica no purgatório, essas pessoas acreditam que a alma não precisa do corpo. Diferente do que a Bíblia ensina, que é o que eu acabei de falar. B. Após a morte do corpo, a alma permanece viva. Né? Eles acreditam nisso. Isso é a crença da imortalidade da alma. Quando a gente morre, a gente não morre. Né? A gente fica vivo em algum lugar por aí. Nesse segundo ponto, há divergências de pensamentos. Né? Número 1. Alguns creem que se a pessoa foi boa, sua alma vai para o paraíso e recebe a recompensa. Se não foi boa assim, deve ir para o purgatório, né? Que é isso que eu acabei de falar, para ser purificada e assim ter o direito ao céu. Se foi tremendamente má, vai direto ao inferno, que seria um lugar de tormento eternos. Né? Essa é a crença da imortalidade da alma. Outros creem que logo após a morte a alma vai ao encontro de Deus e recebe de imediato a recompensa da vida eterna. Tem outros que creem que qualquer pessoa que está morrendo vai para o céu, não vai nem para o inferno nem para o purgatório, vai para o céu. Né? Você pode ser mau, você pode ser bom, você vai para o céu. Terceiro, porque assim, a Bíblia, gente, ela não prega isso. A Bíblia prega que existe os bons, os que creem em Jesus, que estão sendo obedientes, né, que vão receber a salvação. E as pessoas que estão sendo desobedientes, mesmo crendo em Jesus, tá? Estão sendo desobedientes, não estão vivendo segundo o Evangelho. Essas pessoas não vão conseguir a salvação. Então haverá um juízo. Né? E o 2 aqui, existem pessoas que não importa o que você faça, você vai para o céu. Essa é outra crença. Agora outra crença, 3. Ainda há os que creem que após a morte física, a alma se reconfigura em outro ser, o que é conhecido como a doutrina da reencarnação. Outros acreditam na reencarnação. Né? Você vai se reencarnando, aí o mundo vai evoluindo, entende? Mas pelo que eu estou vendo, o mundo só está evoluindo. O mundo está cada vez pior, não tem nada de evolução. É o que eu consigo enxergar. Então assim, ó, segunda perguntinha diz assim: segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Ezequiel 18, 4 e 20. Diz assim, ó: pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar, essa morrerá. A Bíblia está dizendo que a pessoa que pecar, essa vai morrer. Entende? Então nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado, nascemos pecadores. Então todos nós vamos morrer um dia. O 20 diz assim: aquele que pecar é que morre. Então todas as pessoas vão morrer, gente. Entende? Eu gostaria de ler aqui, olha que interessante, eu gostaria de ler aqui Gênesis 3, 4. Gênesis 3, vou ler a partir do 2. A mulher respondeu, que é Eva, né? A Eva estava conversando com Satanás, com a cobra. Aí ela respondeu assim: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse, olha o que Deus disse, que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, não podia nem tocar.
Se fizermos isso, morreremos. Deus está dizendo, Eva, Adão, se vocês comerem do fruto, se vocês tocarem nela, vocês vão morrer. Então não pode tocar. Era um teste, lembra que eu disse no estudo passado, se eu não me engano? Um teste. Deus precisava fazer um teste com Adão e Eva, para ver se eles eram realmente obedientes a Deus, para eles ter acesso ao céu. Aí continuando, versículo 4. Mas a cobra afirmou, Satanás, olha o que ele disse para Eva, vocês não morrerão coisa nenhuma. Isso aqui é muito importante, muito sério. Gente, em quem nós estamos dando crédito, mais crédito? Para Deus ou para Satanás? Porque Deus disse, se vocês pecarem, se vocês comerem, se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Aí chega o diabo e fala, não, Deus é mentiroso, vocês não vão morrer não, é mentira de Deus. A gente precisa, sabe, nos posicionar. E além disso, a gente precisa estudar a palavra de Deus, gente. Por isso a importância de nós, sabe, estudarmos de verdade a palavra de Deus. Para a gente saber dessas coisas. Não sair acreditando aí fora o que está sendo dito aí fora. Entende? A Bíblia declara, maldito o homem que confia no homem. A gente não pode confiar em homem, em pastores. A gente precisa acreditar na palavra de Deus. Por isso a importância da gente estudar, né? Vamos lá. Paulo é claro ao afirmar que somente Deus possui a imortalidade. Nós não somos imortais ainda. Nós somos mortais. 1 Timóteo 1,17, 6,16. Pois há grande esperança de um dia sermos imortais, conforme Jesus prometeu em João 3,16, 5,24. Então, um dia nós vamos ser imortais sim. Que dia é esse? Quando Jesus voltar. Né? Nós vamos ler alguns textos aqui sobre isso. Quando os salvos receberão o dom da imortalidade, olha lá, 1 Coríntios 15, 51 e 54. Diz assim, escutem bem este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Eu vou ler essa última trombeta aqui. Qual trombeta é essa? Está lá em Apocalipse. São 7 trombetas. Nós vamos ler qual é a última trombeta. O que ela significa. Ela tocará. Os mortos são ressuscitados. Gente, uma coisa que eu quero explicar aqui, antes de continuar lendo. Se a Bíblia prega sobre uma ressurreição, olha só, pensando pela lógica, se a Bíblia prega sobre uma ressurreição dos mortos quando Cristo voltar, se os mortos estão morrendo e indo para o céu, ou estão vagando por aí, ou indo para o inferno, Jesus quando voltar vai ressuscitar quem? Se os mortos estão vivos, eles não estão mortos. Aí os vivos, os mortos que já estão no céu, aí quando Jesus voltar, Jesus vai falar para eles, meus filhos, vai lá agora na sua sepultura, fica lá quietinho que eu vou voltar, né, e vou ressuscitar vocês para a gente vir para o céu, né, para a gente concluir o que está na Bíblia. Entende? Não faz sentido, gente, a gente acreditar no que está sendo dito aí fora. Quando a gente morre de verdade, a gente fica dormindo, descansando no pó da terra. Nós vamos ter vida de novo quando Jesus voltar. Então todas as pessoas que estão morrendo, gente, ninguém está no céu, ninguém está no inferno, porque o inferno não existe ainda. Deixa eu já ler aqui. A palavra inferno na Bíblia quer dizer sepultura. Não existe o inferno. O inferno existirá
Quando Jesus voltar pela terceira vez, e nós vamos voltar depois dos 1000 anos, eu acho que eu já expliquei isso aqui para vocês. Quando passar os 1000 anos, nós vamos voltar a essa terra. Aí Satanás tentará invadir a cidade santa. Aí Deus vai mandar fogo e enxofre para destruir os ímpios, Satanás e seus anjos. Aí haverá o inferno literal de fogo destruidor e vai destruir a todos. É nesse momento que haverá esse inferno de fogo, digamos assim, que é o que a gente imagina o que é o inferno. Né? A gente imagina que o inferno é um lugar de fogo, né? De tormento eterno, essas coisas. Mas isso não existe ainda. Porque aqui a palavra inferno na Bíblia quer dizer sepultura. No hebraico é a palavra Sheol na Bíblia. E no grego é Hades. Então não existe o fogo eterno onde as pessoas já estão queimando lá desde Adão. O exemplo é Judas 7. Né? Já vamos explicar, deixar explicadinho isso aqui. Judas 1,7 diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Está escrito assim: lembre dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, e que é um aviso claro para todos. Ué, mas Sodoma e Gomorra não existe, mas o fogo é eterno aqui. O fogo não está queimando até hoje. Então o que quer dizer? É eterna a sua consequência. Enquanto existe a matéria, o fogo está queimando. Né? É eterno na sua consequência. Aquilo nunca mais vai conseguir, não vai acontecer. É exatamente quando fala dos ímpios, que vai queimar os ímpios de Satanás eternamente. Mas não é eternamente. Imagina se fosse queimar eternamente, gente. A gente está ali vivendo no paraíso e tal, quando vê ali do outro lado do mundo, os nossos parentes, os nossos entes queridos estão queimando eternamente. Não faz sentido. Esse não é o amor de Deus. Isso para mim não é amor. Imagina eu ver o meu pai, meu irmão, minha mãe, meus amigos, tudo queimando e eu ali no bem-bom, tomando um suco de laranja no céu. Não faz sentido. Então o eterno aqui na Bíblia é na sua consequência. Enquanto existir matéria, ele vai estar queimando e nunca mais vai acontecer isso de novo. Entende? Então voltando aqui em 1 Coríntios 15:51. Vou ler de novo. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morrer se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, quando que nós vamos receber a vida imortal? Quando tocar a última trombeta. E o que quer dizer a última trombeta? Vamos aqui para Apocalipse 11:15. Diz assim: então o sétimo anjo tocou a sua trombeta, a sétima trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. É a volta de Jesus. Então, quando que os mortos vão ressuscitar? E nós vamos ser transformados, né? Que é a glorificação. Quando Jesus voltar, quando tocar a sétima trombeta. Olha que fantástico. Então ninguém está no céu, gente. Porque se a gente for aqui, 1 Tessalonicenses,
Deixa eu achar aqui rapidinho. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 14, diz assim: Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Quando Jesus vier, Jesus levará os que morreram crendo nele. Jesus não veio. Jesus ainda não voltou. Então que história é essa que quando a gente morre ou a gente vai para o céu, já vai para o céu ou vai para o inferno? Isso é mentira. Isso não é Bíblia. Aí continuando aqui, Deus o levará a morrer crendo nele. Verso 15. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos, no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Ninguém vai antes. Todo mundo vai junto. Porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus não voltou. A Bíblia está dizendo que eles, os mortos, só vão ressuscitar quando Jesus vier. Então ninguém foi para o céu. Continuando, 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles. Eles quem? Os mortos. Para nos encontrar com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Gente, está tão claro aqui. É por isso que hoje, de verdade, eu não entendo algumas crenças aí fora. Eu não consigo entender. Se está tão claro aqui, por que as pessoas ainda insistem em falar que quando a gente morre, a gente vai para o céu direto, ou vai para o inferno, purgatório, ou existe reencarnação? A gente precisa acreditar na Bíblia, não em homens. Acredite na Bíblia. É isso que eu estou falando. Em quem nós vamos acreditar? Em Deus, que falou que se a gente pecar, a gente vai morrer, e nós todos somos pecadores, então um dia nós vamos morrer, ou em Satanás, que diz que não, que Deus é mentiroso, a gente não vai morrer. A gente precisa parar para pensar um pouquinho nessas coisas, né? Terceira perguntinha, já foi, né? Então, quarta perguntinha diz assim: como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Salmo 6:5, Eclesiastes 9:5. Olha que fantástico esses textos. Salmo 6:5 diz assim: pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Olha o que a Bíblia está dizendo, que quando a gente morre, a gente não tem consciência. A gente não consegue louvar. Então assim, se a gente morre, a gente não tem consciência, não consegue nem louvar, então como que a gente tem vida após a morte? Como seria essa vida após a morte se a gente não tem consciência, não consegue louvar? Não faz sentido. Entende o que eu digo? E Eclesiastes 9:5 diz assim: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos, inconscientes. Eles não vão receber mais nada. Eles estão inconscientes. Olha que interessante, gente. O que a Bíblia declara também? Que quando a gente morre, o pó volta para a terra, né? E o espírito, o fôlego de vida volta para Deus. A junção se fez, se desfez. Entende? Porque a gente precisa entender, gente, que nós somos uma alma, nós não temos uma alma. E se essa junção ela é desfeita, a gente deixa de existir. Ela vai voltar a se unir de novo quando Jesus voltar. E nós vamos passar a existir de novo. Entende? Então assim,
Como a Bíblia descreve o estado dos mortos, a morte não há consciência, elas não podem se lembrar, não pode louvar, sua memória jaz no esquecimento. Interessante, né? Gostaria aqui de ler também a parábola, que eles confundem também isso com a parábola do rico e Lázaro, né? Que está em Lucas, acho que Lucas 16, deixa eu ver aqui. Lucas 16, do 19 a 31. Eles pegam essa parábola, gente, como uma coisa literal. E não é uma coisa literal. É que nem o que aconteceu na cruz com Jesus, né? O ladrão da cruz. Quando o ladrão virou para Jesus, né, e falou: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor estiver no seu reino. E Jesus disse: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Só que no hebraico não tem as vírgulas, pontuação. Aí a gente fica meio confuso, né? Nossa, será que ele foi... Aí, ó, Jesus está falando que o ladrão da cruz foi hoje para o céu. Só que a gente precisa entender uma coisa. Jesus, ele foi para o céu naquele dia? Não. Na sexta-feira? Não. Porque quando Maria, no domingo, ia tocar em Jesus, o que Jesus falou? Maria, não me toque. Mulher, não me toques, pois eu ainda não subi ao meu Pai. Olha que fantástico. Isso tá aqui, ó. Lucas 23, 42, 43 fala do ladrão na cruz. E João 20, 17 fala sobre isso. Que a mulher, ela ia tocar em Jesus. E Jesus falou: mulher, não me toque, pois eu ainda não subi ao meu Pai. Então o que isso faz a gente concluir? Na pontuação, que na verdade Jesus diz assim: em verdade te digo hoje, vírgula, eu estou te dizendo hoje, estarás, futuro, comigo no paraíso. Olha que lindo. Como a gente precisa estudar a Bíblia de verdade. A Bíblia, ela é perfeita. Ela não se contradiz. É lindo. Porque Jesus não foi para o céu naquele dia. Entende? Jesus, ele só foi para o céu no domingo. Só que Jesus afirmou para o ladrão que estarás hoje comigo no paraíso. Ele não falou: estarás hoje com o Pai na eternidade. Jesus não falou assim. Jesus falou: estarás comigo hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Só que Jesus não tinha ido para o céu. Então, nessa jogadinha da Bíblia, a gente descobre algumas coisas. Então, o ladrão, ele estarás um dia na volta de Jesus no paraíso. Ele está salvo, mas ele está morto no pó da terra. Entendeu o que eu quis dizer? Mesma coisa a parábola do rico e Lázaro. Né? O rico foi para o inferno, porque ele era orgulhoso, amava o mundo e tal. E o pobre foi para o céu. Só que eles começaram a conversar. Né? O rico que estava no inferno começou a conversar com Abraão. Se a gente entender isso literalmente, né, é aquilo que eu acabei de dizer. Nós vamos estar no céu e nós vamos ficar olhando para as pessoas que estão queimando e nós vamos conversar. Porque o rico que está no inferno diz: Abraão, fala para Lázaro molhar o seu dedo na água e colocar na minha boca. Porque eu estou aqui queimando, eu estou sofrendo no fogo. E olha só, outro detalhe também, o versículo 25 diz assim: mas Abraão respondeu, Lucas 16, versículo 25, mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Se a gente for interpretar isso como literal, aqui está dizendo uma salvação pelas obras. E a salvação é por Jesus, a fé em Jesus, na graça de Jesus e não pelas obras. Olha que interessante, porque assim, gente, a gente precisa entender que a parábola é parábola, não é coisa literal. Parábola
é uma narração fictícia para ensinar um ponto moral. Não é verdade, o que está acontecendo, é uma parábola. Você inventa uma história para ensinar alguma coisa, né? Porque aqui o contexto aqui, Jesus vem falando de várias parábolas. Então a gente não pode entender a parábola do rico e Lázaro como uma coisa literal. Porque a conclusão aqui, deixa eu ler aqui o versículo 27 e 29, diz assim, o que a parábola quer dizer? Resumindo, né? O rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para o avisar. Então assim, o que a parábola está dizendo aqui? Que, gente, para a gente ser salvo, a gente precisa acreditar na Bíblia, viver a Bíblia. Nós não podemos acreditar no que estão sendo ditos por aí. Acredite na Bíblia. É isso que está dizendo. Resumindo, é isso que está dizendo. Porque ele está falando aqui da lei de Moisés e os livros dos profetas. Lembra o primeiro estudo que a gente aprendeu? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E os livros dos profetas. Então, Jesus está querendo dizer isso. Acredite na Bíblia. Viva a palavra de Deus, para vocês não serem condenados, não serem mortos, certo? Continuando aqui, quinta perguntinha, como Deus formou o ser humano? Gênesis 2:7, que foi isso que eu li, né? Do pó da terra mais o fôlego de vida. É a junção, foi assim que nós fomos criados. Jesus não pegou uma alma e colocou dentro de nós, não é assim, é a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. A gente torna-se uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Certo? Sexta e última perguntinha diz assim, o que acontece na morte do ser humano? Gênesis 3:19, Salmos 146:4 e Eclesiastes 2:7. Diz assim, né? Gênesis 3:19. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra de novo. Então, simplificando aqui, resumindo, o que acontece na morte do ser humano? Ele volta a ser pó de novo. É o processo inverso da criação. Certo? Então assim, na morte acontece o processo inverso ao da criação. Na formação do homem, Deus uniu o pó da terra, o corpo, ao fôlego de vida, espírito, consciência e razão. Então o que é o fôlego de vida? É o espírito, a consciência e a razão. E o homem passou a ser alma vivente. Na morte, esses elementos se separam e nenhum existe por si. Logo, a consciência ou a razão não pode estar ativa nem viva sem o corpo, e este não pode existir sozinho. Ambos são independentes. Juntamente por isso, Deus é claro em condenar a prática da consulta aos mortos. Isso aqui é muito importante, pois não são eles que respondem, mas espíritos de demônios, operadores de sinais. A Bíblia, gente, declara em várias partes dela que a gente não pode ter a prática de consultar os mortos, porque quando nós morremos, com isso que a gente estudou, nós estamos mortos. Nós não temos a vida.
E tem muitas pessoas que consultam mortos, né? Vai consultar algum ente querido que traz uma mensagem. Entende? Essas coisas assim, segundo a Bíblia, são espíritos de demônios. Porque, segundo a Bíblia, eles têm poder para isso. Satanás tem tanto poder que ele pode se transformar em anjo de luz para nos enganar. E é isso que ele faz. Ele usa essas pessoas para enganar o povo. Então, mais uma prova de que a gente precisa confiar na Bíblia, confiar na palavra de Deus. Nós não podemos confiar no que está sendo dito e ensinado aí fora. Precisamos abrir os olhos, gente. Olha o que diz Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereça os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos, ou pessoa que tiram sortes. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Isso tudo para Deus é nojento. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas, e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos. Enquanto vocês vão tomando posse dela, em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Então assim, sortes, adivinhos, feiticeiros, despachos, espíritos de mortos, Deus detesta essas coisas. Entende como que nós não podemos consultar essas coisas? Então, para finalizar aqui, gente, gostaria de ler umas coisinhas. Certamente alguns de nós já perdemos algum ente querido, a quem muito nós amávamos. A morte levou essas pessoas. Eu, por exemplo, perdi alguns meses atrás. Fui sepultar, eu perdi a minha avó e perdi também o meu avô. E quão difícil é voltar para casa e saber que não vou ver mais aquela pessoa. Não vou mais ouvir o timbre da voz. A presença não mais está ali. É difícil, é muito difícil. Mas todas as vezes que passamos pela experiência da morte, nós temos que lembrar das promessas da palavra de Deus, do próprio Cristo, que lá em João 11:25 declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição, gente, e a vida. Ele não é a reencarnação, ele é a ressurreição. Ele um dia vai ressuscitar os nossos entes queridos. Ninguém está no céu, ninguém está no purgatório, ninguém está no inferno. Todos estão dormindo o sono da morte até a volta de Cristo. É claro que a gente chora por essas pessoas que amamos, que se vão, mas o nosso coração tem que se encher de esperança, de um reencontro. E isso em breve vai acontecer, glórias a Deus, amém por isso. Quando Jesus voltar, todos os anjos virão juntos, e para quê? Por que os anjos vão vir junto? Para reunir as famílias que a morte os separou. Você já imaginou o anjo reunindo as famílias e trazendo essas famílias para perto de nós? Um esposo que perdeu a sua esposa, uma mãe que perde o seu filho, um neto que perde a avó, enfim. O pai com o seu filho, o filho com a sua mãe, o irmão com o irmão. Vai ser um dia de reencontro. Que bênção! Eu não vejo a hora de Jesus voltar, gente.
A morte está com os seus dias contados. Nós podemos crer nisso porque Jesus venceu a morte. E por isso nós também venceremos. Você sente saudade de alguma pessoa que se foi? Acalme o seu coração, porque na volta de Jesus essa saudade vai acabar e Jesus está muito perto de voltar a essa terra. Creia nisso, porque segundo as profecias, Jesus está muito próximo de voltar para acabar com essa dor que nós vivemos nesse mundo. Creia em Deus, gente, creia na Bíblia. Creia no que a palavra de Deus está nos dizendo, com todos esses estudos que estamos fazendo. Não acredite em homens. Claro, a gente deve ouvi-los, saber o que eles estão pregando para nós. Mas nós temos que ser que nem os bereanos, segundo Atos. Nós temos que correr para a nossa casa, estudar a Bíblia, para saber se aquela pessoa diz, se ela está dizendo a verdade, se o que ela me diz é verdade. Creia na Bíblia, estude a palavra de Deus. E é por aí que nós vamos estar no caminho certo, no caminho da luz, no caminho da salvação. Não creia em homens, gente. Creia na palavra de Deus. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa estar sempre ao lado de vocês, os iluminando e os ensinando toda a verdade. Que Deus os abençoe.